Gente, é com muito orgulho que a Sênior, detentora do maior e mais completo ERP do Brasil, está aqui mais uma vez com a parceria estratégica da construção. Presente em todo o território brasileiro e na América Latina, 54 das 100 maiores construtoras utilizam as soluções da Sênior. Sinônimo de inovação, eficiência e sucesso, a Sênior transforma desde a viabilidade do projeto até o pós-obra. Meu nome é Gabriel Queiroz, sou engenheiro civil, faço parte da CEBIC Jovem e é uma satisfação com vocês estar aqui nessa tarde com conteúdos riquíssimos sobre tecnologia. O próximo tema agora é um tema muito especial. Nós temos aqui uma equipe de peso para falar sobre as possibilidades e viabilidade da adoção das estruturas pré-fabricadas de concreto sob a perspectiva das construtoras. E para falar sobre esse assunto aqui, eu quero que vocês recebam com muito carinho, com uma salva de palmas, a Iria Doniak. A Iria é presidente executiva da ABCI-IC. Uma salva de palmas, por favor. Para compor o nosso palco, eu também quero chamar aqui o engenheiro Roberto Clara, que é diretor da Lúcio Incorporadora e vice-coordenador do grupo de estruturas do CTQ, que é o Sinduscon de São Paulo. E também quero chamar aqui o Caio César Guilherme da Silva, que é consultor em tecnologia do Senai São Paulo. Para reger agora essa conversa e todo esse conteúdo, eu quero então chamar o Marcos Mauro Pena, que é vice-presidente da CEBIC para a região sul. Gente, o momento agora é com vocês. Nós temos aqui uma plateia sedenta de conteúdo. O pessoal está ávido para ver como é que nós podemos colocar todo esse conhecimento de tecnologia na prática. A palavra é com vocês. Fiquem à vontade, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria registrar aqui um agradecimento especial ao presidente da CEBIC, o Renato Correia, ao presidente da Comissão de Materiais e Tecnologia, que a gente chama carinhosamente o capitão Dionísio. Agradecer a Leila Sobral também, que é quem realmente rege essa turma toda e que preparou esse painel para vocês. E eu acho que é um painel adequado ao momento que o país está atravessando e que estamos vivendo. Escassez de mão de obra, uma questão muito forte de sustentabilidade, a questão da neutralidade de carbono e a discussão para o empresário que rege o momento da reforma tributária e a importância, então, dos modelos de construções industrializadas para o desenvolvimento da construção civil. Torna-se não só uma necessidade, mas uma premissa do setor para os próximos anos. Estaremos entrando numa fase de transição dos modelos de construção, e a vocês que estão aqui, que são empresários ou que são acadêmicos do ramo de engenharia, das empresas, é hora realmente de estudar, e essa é a recomendação da CEBIC, de realmente estudar os seus processos, principalmente na questão tributária, porque a mudança que vem, nós temos que, cada vez mais, a partir de agora, fazer contas, aquela questão de planejamento, de mudança, alternância do modelo de gestão de obra durante o processo construtivo, isso se torna praticamente inviável no novo momento com a reforma tributária. E aí, essa provocação que a gente faz a vocês, em pensar que as construções pré-fabricadas de concreto ou outros modelos de industrialização dos nossos canteiros de obra se tornam uma premissa, porque nós vamos poder creditar esses sistemas. Então, temos que começar a pensar nos projetos de obra, em soluções, não mais em projetos, projetar. Na década de 90, eu me lembro que, visitando algumas obras na cidade, em Belo Horizonte, a gente via construções pré-fabricadas e estruturas metálicas, e eu não entendia, porque após subir rapidamente a estrutura do prédio, a turma ia empilhar tijolo de barro, um por um, e você perdia todo o ganho de produtividade que você tinha no início da obra. Então, os sistemas, não só da estrutura, mas fachadas pré-fabricadas,
torna-se realmente o estudo, cada vez, e é necessidade, nesse momento, que as empresas estejam extremamente focadas no seu negócio, e que o estudo e o planejamento se faça desde a fase de projeto. Gastar muito tempo em planejamento, e nós vamos gastar menos tempo dentro dos canteiros com a utilização desses modelos de construção pré-fabricada e industrializadas. Bom, eu vou passar a palavra para Iria Doniak. Na sequência, nós vamos falar com o Roberto Clara e finalizar o painel com o Caio Guilherme. São as estrelas aqui, eu vou deixar de falar nesse momento, passar palavras a eles. A Iria é a presidente executiva da ABSIC, Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto. Iria, por favor. Vou ficar em pé, que eu me sinto mais confortável para falar, já que o nosso moderador adotou também o modelo de falar em pé. Bem, eu vou falar rapidamente, eu tenho muitos slides aqui, eu prefiro deixar esses slides, porque depois eu sei que vocês têm acesso a eles com mais informação, mas, evidentemente, que eu vou dar ênfase a alguns aspectos para que a gente possa contextualizar a industrialização em concreto e, a partir daí, então, adentrar nos cases, né, e também no apoio que o Senai tem dado para os sistemas industrializados. Essa imagem inicial é uma imagem de uma obra de fachada aqui em São Paulo, um edifício que a estrutura é convencional. Depois eu vou, na minha segunda etapa, falar de um projeto de fachada, especificamente, mas eu fiz questão de colocar essa imagem na abertura, justamente porque as fachadas têm crescido, e quando nós falamos em industrialização de ciclo aberto, não necessariamente eu preciso usar ou adotar elementos pré-fabricados em 100% do empreendimento. Eu posso ter uma fachada pré-fabricada, por exemplo, numa estrutura convencional, numa estrutura metálica. E se a gente considerar que a industrialização na América Latina representa 5% da construção civil e no Brasil aproximadamente 10%, eu creio que nós temos que avançar enormemente, né, no sentido de aumentar. Eu não sei, Roberto, se essa figura, a origem é tua, se está lá também, mas eu só quis contextualizar. Essa figura é uma figura do Fórum Econômico Mundial, que foi publicada em 2018 e que destaca ali a pré-fabricação e a construção modular como a número 1 das 10 tecnologias disruptivas para melhorar a produtividade. Essa pesquisa foi lançada no ano passado, contratada pela Modern Construction Show. Foram 600 empresas construtoras que participaram, aonde nós quisemos levantar, dentro da industrialização, pensando não só em estruturas e fachadas, mas todos os subsistemas, nessas empresas, quais eram os índices de industrialização e quais eram os sistemas mais adotados. Então, a gente vê que, dentre os sistemas construtivos industrializados, logo após os kits elétricos, estão as estruturas pré-fabricadas de concreto. Isso deve-se ao fato, talvez, que a indústria do pré-fabricado está presente no Brasil há mais de 60 anos. A ABSIC é uma entidade, eu estou aqui agora com um chapéu setorial, a gente tem várias ações, né? E temos também aí revistas apresentando cases em diversos segmentos que nós atendemos, né? O QR Code dá direto, essas revistas com os cases nós temos tanto digital como meio físico. A associação tem alguns programas, né, que eu não vou adentrar neles. Nós também temos um monitoramento do setor que é feito pela Fundação Getúlio Vargas, um programa que se chama Selo de Excelência ABSIC, que certifica, através de terceira parte, né, o Instituto Falcão Bauer da Qualidade certifica as indústrias e as empresas em relação a
ao canteiro de obras, a parte de montagem, porque nós entregamos as estruturas montadas, né? As estruturas ou as fachadas, a montagem é um serviço que está junto com a indústria na maior parte dos casos, né? Então, esse programa foi desenvolvido pelo CTE em 2003, é auditado pelo IFBQ. Em termos de conformidade técnica, é um sistema que está 100% normalizado. A principal norma nossa é a 9062, Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-Moldado. Mas nós temos aí outras normas correlacionadas, né? Então, aqui tem uma lista da normalização aplicável. E nós temos sempre que ter uma viabilidade técnica e econômica. Eu costumo falar, atualmente, que sustentabilidade é um dos pontos que tem norteado, inclusive, os projetos arquitetônicos, e como premissa tem sido uma premissa que, juntamente com os critérios de desempenho, tem estado à frente, que nós precisamos buscar também não só as questões ambientais, mas pensando nos 3 pilares da sustentabilidade, a viabilidade técnica e a viabilidade econômica, pensando no lado econômico, além do social. E, na questão específica de industrialização, pensando na viabilidade técnica e econômica, eu tenho que ter, necessariamente, uma repetibilidade, uma divisibilidade, em função até da coordenação modular, padronização, precisão, continuidade, mecanização, planejamento, permutabilidade, que é essa possibilidade de eu ter uma interface com vários sistemas construtivos, controle e transportabilidade. A modularidade é essencial, vocês têm 2 aspectos de modularidade ali. Um deles é o sonho de todo pré-fabricador, que é ter uma obra de 100 mil metros quadrados com o mesmo módulo em toda a obra. Claro, o nível de repetibilidade é muito grande, e aqui não tem dúvida de que se viabiliza economicamente. Porém, tem outras situações, ali vocês têm um shopping center ao lado, que tem 5, 6 módulos diferentes, né? E isso é possível. Quando a gente fala em pré-fabricação, a gente precisa pensar também nas questões de ligação. Diferentemente de uma estrutura moldada em loco, eu vou ter conexões que são importantes. A montagem, para nós, é algo muito relevante, e nós desenvolvemos um manual de montagem, até preocupados com o futuro, em que talvez não seja a indústria que monte os sistemas, mas sem a expertise da indústria, como que a gente vai assegurar que a montagem seja adequada e não deixe patologias futuras? Porque, às vezes, a gente pensa em integrar tudo, mas existe a expertise que está relacionada, que é bastante importante, né? A gente tem também uma versão digital do manual de montagem. Esta é uma capa de uma revista que eu dei entrevista para a revista Tecne em 2008, e me perguntaram para onde que cresceria a industrialização e a pré-fabricação em concreto, e eu respondi que seria para cima, pensando justamente na verticalização. Ano passado, nós lançamos esses materiais. Um deles é a tradução do Manual da Federação Internacional de Concreto, de edifícios altos com concreto pré-moldado, e o outro é uma coletânea de edifícios altos nacionais, cases nacionais. Nós temos alguns próximos passos no setor. Um deles diz respeito à sustentabilidade, então não vou entrar em detalhes de IPD e tudo isso. E eu queria falar com vocês também sobre este relatório. Esse relatório é um relatório da McKinsey, The Next Normal in Construction, que foi publicado durante a pandemia, informando que a produtividade anual da construção civil cresceu apenas 1/3 do total da média de toda a economia, pensando em termos mundiais. A digitalização e o ambiente indústria 4.0 ainda é menor do que em outros setores indústrias. A construção civil luta com muitas questões que impedem a adoção de tecnologias e ferramentas mais produtivas, que vocês conhecem bem: coordenação modular, variação de tipologia, conceito de ciclo fechado, riscos, custos passados para outras áreas da cadeia de valor, foco na lucratividade e não no todo. Isso não é uma conclusão nossa, isso é uma conclusão do relatório. O ambiente mercadológico está em transformação, visando progresso tecnológico, disrupção e novos entrantes, né?
Aqui algumas outras questões, mas vamos focar aqui nos novos entrantes. E pensando neste painel, que eu gosto muito, que é do mesmo relatório, coincidentemente, vejam que na análise da McKinsey, igualmente na primeira figura que eu mostrei, a industrialização aparece no topo, seguindo de novos materiais, digitalização dos produtos e processos e dos novos entrantes. Aqui é uma imagem de uma indústria nacional aqui em São Paulo, certificada pelo selo nível 3 da BSIC, só para a gente ter uma imagem do que eu estou falando em produzir industrialmente o concreto, né? Seria produzir nessas unidades de produção, levar as peças para o canteiro e fazer a montagem. Mudança de mentalidade, aspectos de projeto e processo, mais planejamento, muito do que o nosso coordenador falou aqui no início. Aqui alguns dados que a gente levantou do nosso planejamento estratégico, alguma questão de sustentabilidade, outros statements de sustentabilidade que reforçam a importância da industrialização da construção, exemplos de canteiros de obras, a questão da rastreabilidade toda do produto e do processo, e algumas questões de aplicação, até a gente entrar aqui, por exemplo, me perguntam às vezes se a impressão 3D vai ser aplicável à indústria de pré-fabricado. Aqui é uma indústria de pré-fabricado na Suíça que produziu a laje com impressão 3D, só que aí, ao invés de usar a proteção como pré-tração, usando como pós-tração. Então, isso já é usado no mundo. Novos materiais, né? A indústria tem trabalhado para que o perfil de concreto se aproxime cada vez do perfil do aço, através de tecnologia de concretos especiais. A construção modular, que é uma outra possibilidade também, né? Aqui tem alguns cases de construção modular. As ações políticas, as ações de desenvolvimento de políticas públicas, não é ações políticas, me desculpem, eu falei de forma inadequada. Né? Todos sabem que tem o programa Construa Brasil, incentivando a industrialização. Aqui os setores que nós estamos presentes, e a gente vê que habitacional ainda é muito baixo e tem uma questão de financiamento e tributária fortemente envolvida nesse contexto. Diversas aplicações, né? A nossa indústria está presente em vários tipos de obras, né? E aqui eu deixo um link para vocês de algumas referências bibliográficas sobre o tema. Desculpa se eu me estendi um pouco. Passamos aí para o nosso moderador. Vou agradecer, mas não vou me despedir, porque a Iria volta, na sequência, após o Roberto, para fazer uma apresentação de um case. E já vou chamar o Roberto Clara, representante aqui da incorporadora Lúcio, corintiano, que a gente tem que agradecer. Eu estou vendo que tem um atleticano ali, a gente tem que agradecer, porque na Sul-Americana acho que vai dar galo. Mas, Roberto, por favor, com vontade. Eu acho que esse aqui também é. Obrigado a todos. Não sou corintiano, mas minha família toda é corintiana. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, né? Obrigado ao capitão, né? Obrigado à Iria pelo convite. Eu vou contar um pouquinho da história, é um dos caminhos, né, que a gente pode seguir para a industrialização. Vou mostrar o caminho que a gente está seguindo lá na Lúcio. A Lúcio é uma incorporadora que tem atuação forte aqui em São Paulo. Como é que passa no vermelhinho? É o maior botão. Né? E a gente pretende mostrar para vocês como é que a gente está mudando a nossa forma, metanoia, que a Iria acabou de falar, né? Como é que a gente está mudando a nossa forma de pensar lá para produzir os nossos prédios. Tá? A Lúcio o Grupo Lúcio é uma empresa familiar que tem 60 anos de atuação na cidade de São Paulo, 3 milhões de metros quadrados já entregues, mais de 20 mil unidades entregues. E ela tem um dos departamentos, um dos setores, um dos pilares é o pilar de properties. Então, a empresa constrói para depois explorar comercialmente, né? Shopping centers, prédios corporativos, geralmente a gente constrói em lugares Faria Lima, Pinheiros, tal, todos AAA. Tá?
Bom, isso daqui eu ouvi, semana retrasada nós temos obras convencionais também, ouvi de um empreiteiro muito grande aqui de São Paulo, ele falando, porque a gente tem consciência, né? A gente tem essa consciência faz tempo, mas nunca eu ouvi um empreiteiro falando isso, né? Que em 10 anos ele falou, em 10 anos eu não vou mais conseguir fazer obras do jeito que eu faço hoje. Falei, puxa, ele também está percebendo isso daí. Então, por quê? O Caio, que pertence ao Senai, logicamente eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, mas eu acho que a gente tem que atacar pelo lado de formação, atratividade, e também tem que atacar do lado de industrialização. Eu acho que a gente tem que atacar dos dois lados. Por quê? A gente não tem falta de mão de obra, a gente tem falta de atratividade na construção civil, né? Então, a gente contrata servente, o servente fica lá um mês, 15 dias, vai embora, né? Não tem atratividade, ele não enxerga a carreira dele. Muito embora, pelo menos aqui em São Paulo, você vê carpinteiros ganhando R$8.000, R$9.000. É um salário razoável, assim, comparando com a média do país. Mas ele não se enxerga, porque esse início de trabalho não dá atratividade. Ele tem opções, né? Ele tem opções no mercado que são mais legais, né, para trabalhar. Tá? Bom, essa é uma das obras convencionais. É isso que a gente não quer, tá? Mais nas nossas obras. E aqui, como é que a gente foi? A gente foi do sistema parcial ao sistema total. A gente fez uma evolução de partes, e hoje a gente tem um sisteminha que a gente produz alguns prédios corporativos, um sistema bacana, que precisa melhorar muito, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Sempre pensando em soluções inteligentes. Qual que é a ideia? A ideia que o nosso coordenador falou, né? A ideia seria essa, eu quero comprar a estrutura pré-fabricada de um pré-fabricador de confiança, quero comprar os banheiros, quero comprar a fachada, posso comprar os demais elementos e fazer uma montagem. Essa é a ideia, né? E aí o Caio lá no Senai vai ter que, como é que chama? Desenrolar tudo isso aí e montar e formar montadores, não é isso? Tá. Bom, então eu vou colocar um exemplo. Como é que começou? A gente tinha esse prédio para executar atrás do SEASA, aqui em Pinheiros, e você vê um prédio bastante alto, aí, mais ou menos uma laje de 30 por 30. A gente tinha desafios enormes aí para executar essa obra. O prédio é esse bloco amarelinho do lado esquerdo e tem o edifício garagem do lado direito ali. Então, o primeiro desafio foram as varandas. O que a gente fez? Eu vou passar bem rápido, tá, gente? As varandas, a gente comprou a varanda pré-fabricada. A gente foi lá no projetista, falou, destaca isso que eu vou comprar, esse elemento, e vou mandar para um pré-fabricador. Então, ele pré-fabricava, a gente trazia a varanda, montava no dia da concretagem da laje, concretava a laje e a estrutura ficava solidarizada. O resultado, não precisou fazer escoramento, não precisou fazer revestimento, as varandas todas bonitinhas, iguais, né? Sempre prototipando, e está lá o prédio, até hoje, tranquilo. Né? Foi uma solução que deu muito resultado com a industrialização. Só que aqui tem um problema de tributação, né? Que a gente vai agora, acho que, equalizar com essa reforma tributária, que é o assunto aí que está em pauta, né, com a CEBIC, que vai melhorar muito, porque para a gente construir isso, a gente tem que fazer uma triangulação de compra de materiais e pagar o serviço, ter problema de transporte, etc., que não é legal. Acho que agora, com a reforma, a gente vai ter que fazer isso com mais tranquilidade e vai ficar bom. Bom, edifício garagem. Veio a pergunta, vamos pré-fabricar? Então, a gente comparou o preço. Isso é uma coisa importante para a gente ver. Quando a gente comparou o preço, estrutura contra estrutura, ele apresentou um custo mais alto, 14%, mas não é assim que a gente pode comparar. Quando a gente vai industrializar, a gente não pode comparar item a item. Tem que ser o processo, né? O processo como um todo é que te traz, pode te trazer vantagem se for bem feito. Tá? Imponderáveis, se eu estivesse executando essa estrutura de forma convencional, né? Canteiro de obras, transporte inútil, risco de acidentes, risco de número de operários, equipe administrativa, controle, risco de prazo, intempéries, etc. A gente ponderou tudo isso daí e executou a estrutura pré-fabricada. Aqui só uma janelinha, o Falcone fez um estudo ao longo de uma década em 500 obras. Olha o que ele achou, obras convencionais, tá?
Desvio de custo e de prazo. 65% de obras com desvio de custo, 85% com desvio de prazo. Eu acho que tem alguma coisa errada aí, né? Então, a gente adotou o sistema pré-fabricado, montamos são 5.700 metros quadrados esse edifício garagem, em 4 meses. Deu tão certo que a gente levou para mais 3 obras residenciais. A gente conseguiu deslocar o edifício garagem do corpo do prédio, e executamos mais 3 obras, e foi sucesso também. Tá? Aqui um exemplo de uma obra bastante convencional, com 8 torres, parcial também, a gente conseguiu executar essa fachada do prédio comercial em pré-fabricados, que vai ser assunto da Íria, e no prédio corporativo, pelo menos as escadas a gente conseguiu pré-fabricar. Montamos uma central pré-fabricadora, compramos as formas e executamos esses 240 andares de escada no próprio canteiro. Tá? Aqui o detalhe da fachada. E está aqui. Ó. Esse é o nosso modelinho que a gente está usando hoje. Esse foi o primeiro modelo de prédios corporativos, que a gente usa um sisteminha um pouquinho mais completo aí de industrialização. Tá? Ele é um prédio ali, também em Pinheiros, perto do Largo da Batata, tem 10 pavimentos, e ele veio de uma necessidade, que o conselho da empresa, em 2014, com a crise, falou, a gente não vai mais construir, você vai ter que fazer diferente o que a gente precisa fazer. Então, o que é diferente? É contratar uma construtora e dividir riscos, tentar dividir a própria obra em etapas, etc. Então, a gente resolveu dividir em grandes etapas e executar a gente mesmo. Tá? Então, a gente dividiu a etapa de fundações, estruturas, etc. Aqui, só um exemplo, essa obra também a gente está executando na Faria Lima de forma convencional, só para comparar o que é produzir uma estrutura de forma convencional com uma pré-fabricada. Né? Então, a convencional, preciso de projeto, preciso de supervisão, preciso de forma, preciso de aço, preciso de cimbramento, preciso de escoramento, equipamentos, tudo sob normas, preciso do concreto, preciso fazer controle e preciso da mão de obra. Agora, como é que eu produzo essa mesma estrutura de uma forma com equipe mais reduzida? Eu continuo com o projeto na minha mão, continuo com a supervisão e contrato um pacote com o pré-fabricador. Então, a engenharia está lá, do outro lado. As soluções estão lá, né? A gente compra e recebe montado. É uma das ideias, é um dos caminhos. Tá? Bom, voltando para aquela obra, a gente industrializou as contenções, conseguiu viabilizar diafragma com estaca-prancha. Estaca-prancha também é um sistema muito bacana, você estica o arame para ter alinhamento, traz o equipamento hidráulico de cravação, cravou, está pronto. Tá? Depois continua a escavação, aí o sistema é parecido com cortinas de diafragmas de concreto. Né? E depois de pronto, fica com um aspecto muito similar aí ao convencional. Tá? Aqui era a laje que estava projetada convencional e a gente transformou em elementos pré-fabricados. Na mesma época, ó, a gente tirou na mesma semana, a gente estava fazendo uma obra convencional e essa obra pré-fabricada. Qual que é mais fácil de administrar? Né? Bom, equipamento precisa ter, essa obra a gente colocou uma grua articulada com 6,5 toneladas de ponta, são obras urbanas, a grua dá para fazer muito mais coisas do que só a estrutura, então por isso que eu falei, a gente tem que ver o global, né? Quanto custa? A grua só vai atender a estrutura ou vai atender a obra toda? A gente precisa ter o valor global aí quando a gente compara. Tá? O prazo convencional era de 150 dias, 5 meses, a gente começou fazendo os CADs, o prazo convencional, a gente transformou em pré-fabricado. Tá? Primeiro pilar, 20 de abril, montagem dos subsolos, os pilares todos prontos, aí o pilar já vem com 1, 2, 3 ou 4 pavimentos, depende da capacidade de transporte e manuseio de equipamentos. Lajes, emendas de pilar, aprendi essas emendas com o nosso pré-fabricador aqui, que foi a Leonardi. É muito bacana, ele se comporta como uma estrutura convencional, então dá para subir muito esses prédios. Tá? Colocação de armaduras complementares, capeamento, escadas. Escada pronta, gente. Você montou, está pronto. Quem está acostumado com obra, né, depois tem que revestir e tal, está prontinha. Né? Elementos de fixação de fachada, elementos de diversas possibilidades.
Aqui era um filminho, né, mas eu vou passar só em foto, né? A gente começou em fevereiro lá, com as escavações, fundação. Abril colocou o primeiro pilar. Maio já estava subindo acima do tapume. Junho já estava com bastante corpo. E final de julho, estrutura pronta. Então, prazo é importante? Claro que é importante, né? Exposição a riscos, custos indiretos e tal. Mas, principalmente, quando a empresa é enxuta, eu deixei em vermelho, é dedicação a outros projetos, você pode se dedicar a outros projetos. Então, o custo de uma obra pré-fabricada tem que ser somado ao custo da construtora, da incorporadora. É esse conjunto que é o sucesso. Tá? Então, a gente conseguiu montar o que era previsto para 150 dias em 90 dias. Está aqui, as demais construções secas, né? Tudo seco a gente deixou dentro. Drywall, fechamentos metálicos, painéis pré-fabricados arquitetônicos e tal. E hoje está ocupado por uma universidade lá na local do prédio. Tá? Bom, a experiência foi boa, a gente está repetindo para mais 3. Essas 3 estão em execução agora. Vou passar por elas, tá? A gente chamou de linha Dynamic, porque o projeto também a gente faz um projeto que serve para vários tipos de locação. Então, pé direito é mais alto, escadas mais largas, elevador de maca, etc. Então, a estrutura, a fachada, os kits e os pisos elevados. O resto é um pouco mais convencional. Então, esse é o Dynamic Pinheiros, também é um prédio corporativo. A gente já abusou um pouco, fez 12 pavimentos. Primeiro pilar, olha lá, 14/5. A montagem a partir da rua, com as devidas licenças aqui em São Paulo, né? Montado com grua também. Aí uma sequência de montagem. Grua retirada, início de montagem de fachada, elementos bem diferentões, né? Tinha varandas com floreiras, etc. A gente fez tudo pré-fabricado, montou. E os braços, os detalhes, os apoios, todos os detalhes arquitetônicos, eventualmente, alguma parte que não dá para fazer em concreto, a gente faz metálica. Então, a gente mistura um pouquinho. Então, o que a gente mediu? Fez tudo isso em 4 meses, a previsão convencional era 5. Lembra? Previsão, né? Quando você prevê no convencional, você não sabe se vai atingir ou não. Né? E a obra hoje está nesse pé, está fechando, já fechando as fachadas, daqui a pouquinho está pronta, né? Como a gente planejou. Na mesma época, estamos fazendo também essa obra convencional, na Faria Lima também, mesma época. O que é mais fácil da gente controlar e executar? Né? Esse é um outro, na Faria Lima, também do outro lado da rua, perto do Largo da Batata, também é o mesmo processo. Estrutura pré-fabricada, abusamos um pouquinho mais, 13 lá, a gente está subindo, né, Iria? A Iria falou que é para cima, a gente está indo para cima. Né? É um prédio mais comportado, esse daqui a gente foi bacana. Só que a gente teve que colocar uma grua de 12 toneladas. Então, os equipamentos estão disponíveis hoje. Né? Há 20 anos atrás, a gente sofria com equipamento, hoje a gente tem. Então, a gente montou toda a estrutura a partir da rua também, desde o subsolo. Tá? Olha lá, um pilar com 17 metros deitado. Como é que você faz um pilar com 17 metros, gente? Quem está acostumado, imagina isso aí. Até chegar lá no 17º metro, né? Está pronto. É só montar. E aqui a gente ainda tem, nas 2 fotos da direita, se vocês perceberem, tem um pilar H, a gente fez o núcleo central, o núcleo rígido do prédio, também pré-fabricado, encostando as peças e fazendo uma armadura de ligação e fazendo concretagem de ligação. Tá? De 19/7 a 24/10, a gente já saiu do segundo subsolo, já estava desse jeito na avenida. 24/10. Em 5 meses, a gente terminou as 5 lajes, as 13 lajes. E agora a gente está fechando, a gente está nessa fase, fechando a fachada. Tem um pouquinho de fachada GRC aqui também, né? Eu estou passando do tempo, não é isso? É duro. Nós estamos corridos. Bom, esse é o Quatá, é o terceiro daqueles projetos, a gente está executando a diafragma agora, mas para mostrar que em partes também a gente continua fazendo. Aquele prédio que é todo convencional, a gente também está tratando as varandas como elementos pré-fabricados de concreto. Está aqui os mockups, tal, que a gente está montando. Esse daqui é só para mostrar como é que está fora do país. Né? A Iria tem muito mais experiência. Dá uma olhada nessa obra feita em Copenhague. Tem 2 montadores e um olheiro ali do lado.
montando um pilar, fazendo a fixação, fechando os pilares, a torre toda curva, em negativo. Imagina fazer isso de forma convencional. Dá para fazer, mas eu não imagino, uma loucura, né? Tá? Bom, como a necessidade foi a mãe da evolução, né, a gente conseguiu o menor prazo, está conseguindo uma produção independente das condições climáticas, a gente está usando mão de obra mais especializada lá do pré-fabricador, os controles são muito melhores e mais precisos, precisão geométrica, a gente tem menor geração de resíduos, isso aí é nítido, você não tem caçamba de entulho numa obra pré-fabricada. Tem tudo a ver com ESG, com a desmaterialização, redução de resíduos, circularidade, redução de pegada de carbono. E viável economicamente, desde que bem planejado, né, Iria? Aqui a propaganda que a gente sempre faz, do caderno da CEBIC, muito bom. É muito bom esse manual de construção industrializada, se vocês tiverem oportunidade, a distribuição é gratuita no site e na BD, né, Iria? Participou também. É fantástico isso daí, tá? Fala sobre industrialização, ciclo aberto, ciclo fechado, como contratar, como receber. É um ótimo instrumento aí para a gente trabalhar, tá? E aqui só para falar que a gente ainda não tem certeza do caminho. É um dos caminhos, né? É um dos caminhos, tá? Obrigado, gente. Nós vamos ter que correr um pouco o nosso painel. Caio, Iria, por favor, Iria vai apresentar um case para nós da consultora Lindenberg. A Lindenberg não pôde estar presente, me disponibilizou a sua apresentação, que eu já tive a oportunidade de assistir em outros eventos. Eu vou tentar correr um pouquinho mais para remir um pouco aí o tempo, né? E essa apresentação foi montada por essa empresa, que é uma empresa que tem 70 anos no mercado de construção civil aqui em São Paulo. Muito bem, ela está dividida em alguns pontos: institucional, desenvolvimento do produto, contexto, parceiro de negócio, planejamento, projeto, logística, conformidade técnica e síntese. Passando pelo desenvolvimento de produto, para este empreendimento do case especificamente, eles tinham como exemplo os edifícios de Nova York, né, com aquelas fachadas de tijolinhos, né, bastante tradicionais. E aí eles fizeram um desenvolvimento, normalmente eles fazem esse desenvolvimento com a PSA Arquitetura, né, e esse é o empreendimento do case, que são 2 torres, e são integradas por uma praça de 800 metros quadrados de área, que é aberta ao bairro, um paisagismo também com assinatura, e as torres, as 2, com 31 pavimentos, né? Eu não vou entrar em detalhes para não ter muito tempo, né, de fala, mas aqui nós temos a fachada como ela ficou, com alguns aspectos que eles destacaram. É uma fachada rica em detalhes, volumes e pilares falsos, elementos de cor clara com aparência de granilite, né? Diversos planos de execução e transição entre materiais. Isso eram exigências arquitetônicas, né? Eles já vinham operando anteriormente com com elementos de fachada, elementos arquitetônicos, né? Então havia um background técnico nesse sentido. E aí passamos então para o contexto, né? O contexto do ano, né, da aprovação da viabilidade do Praça Lindenberg era um mercado aquecido, um radar já em 2019 de escassez de mão de obra, pegou 2020 com a pandemia, né? E aqui eram situações específicas econômicas do PIB, evolução recente da época que a obra estava iniciando. O objetivo deles era reduzir riscos à assertividade do custo e cumprir o prazo. Principais ameaças: a escassez da mão de obra, volatilidade de preços, confiabilidade dos sistemas. E, nisso, eles viram uma oportunidade de industrializar processos, busca de condições comerciais para blindar o custo
e eles gostariam de contar com a expertise e controle da indústria, porque, conversando com eles, eles falaram, a industrialização não é para amadores. Nós não temos, para fazer uma fachada dessa natureza, a expertise que a indústria tem. Então, necessariamente, a estratégia, a montagem, passava muito por uma interface muito grande com um parceiro estratégico, que eles falam mais lá na frente, que é justamente uma indústria de pré-fabricados, assim como a Lúcio, a construtora Lúcio encontrou um parceiro, né, na área de industrialização, porque esse trabalho é muito integrado com o cliente. Bom, e aí aspectos, dentre execução, desempenho e custos, pontos críticos eram mão de obra, fluxo de execução, confiabilidade do sistema, garantias associadas. Eles tinham um cenário 1, que era tijolinhos convencionais, e fazer em pré-moldado de concreto. E eles tinham, no cenário 1, preocupação com homogeneidade de cor, prazo de execução, segurança, potencial para patologias. E aí, com os pré-moldados de concreto, buscando industrialização, uma produção off-site, ambiente controlado, eles conseguiram reduzir essas preocupações, ou eliminar essas preocupações que eles tinham em relação à solução de fazer essa fachada convencional. Aí apareceu o parceiro do negócio, a Stamp, que é uma empresa aqui brasileira, mas que é controlada por uma empresa canadense, que é BPDL. E eles gostaram muito quando visitaram esta obra. Vocês estão vendo aquela parte do meio? São painéis pré-fabricados de concreto, naqueles pontos vazados com vidro, integrada em uma fachada de vidro, né? Então, a questão arquitetônica bastante desenvolvida. Aí, assumiu um papel muito importante, que o Roberto também destacou, o planejamento. Quando a gente fala em industrializar, a gente substitui tempo de obra por planejamento, né? É mais tempo de planejamento, menos improvisações de canteiro, para que a gente não perca os benefícios do prazo, né? E aí isso assume um rigor maior, e o planejamento, junto com o teu parceiro, é super importante, porque às vezes a gente vê obras que vão industrializar e não dão certo, porque não há essa etapa de planejamento, e o parceiro não está junto nesse desenvolvimento. Então, se você chegar na indústria e quiser comprar uma solução, não um componente, você tem que trabalhar previamente com ele, né? Etapas de montagem de painéis inserida como atividade no planejamento e, claro, tendo a interface com a estrutura, que era convencional, com vedações e com caixilhos, né? Aí, só voltando aqui, equipamentos de movimentação crítico. O tempo da operação da grua é maior. Há atividades que são desenvolvidas no período noturno, neste caso, em que a estrutura era convencional e só a fachada pré-fabricada. Então, a gente muda, dependendo da configuração do empreendimento, mudam algumas questões de planejamento que são essenciais. Projetos, eu vou passar rapidamente, a gente não tem esse tempo, né? Mas as interfaces que foram identificadas em conjunto foi da estrutura, a questão principalmente de posição de insertos e tolerâncias, as vedações, compartimentalização vertical e fechamentos internos, a questão do posicionamento e pontos de ancoragem e vedação das esquadrias de alumínio, e os sistemas prediais, os ralos para captação de águas pluviais e caminhamento de tubulações, né? Aqui, como eles eram produzidos, né, dentro da indústria, né? Também a questão de ser um concreto pigmentado, né? Aqui foi desenvolvido um protótipo, que eu não vou entrar nos detalhes todos, porque eu quero avançar aqui em algumas outras questões, mas o protótipo foi desenvolvido com a indústria, eles aprovaram o protótipo antes de iniciar a fachada. E aí, aqui, questões importantes, né? Selante entre painéis, né? A gente falou lá de vedações, né? Isso é super importante. A interface, caixilho e painel, um ponto de atenção. Quando você trabalha com fachada pré-fabricada, você não monta de qualquer jeito e cuida
com esses pontos de vedação, porque se você tiver infiltração, a possibilidade de manifestações patológicas é muito grande, né? O peitoril da janela, outro ponto de atenção para a estanqueidade, e também a questão de como essa água iria escoar. Aqui outros detalhes, fixação de vedação e caixilhos, vedação interna na interface com o drywall. Então, todos esses aspectos eles precisam ser planejados. Aqui foi prototipado, né? E a Stamp trabalhou junto com eles para definir uma sequência de montagem junto com a execução da obra sendo feita a estrutura em convencional e a vedação, o sistema de vedação correndo em paralelo com a execução da estrutura em si, né? Então, aqui tem também pontos importantes, né, a serem considerados. Foram 4.100 painéis em 2 empreendimentos, painéis mais leve, 2.500 quilos, e o mais pesado, 4.000 quilos. Falando em peso, a indústria tem trabalhado muito. O Roberto comentou que eles têm um empreendimento com o painel com fibra de vidro, que já tem uma redução importante de peso, e a indústria está desenvolvendo muito o HPC, Ultra High Performance Concrete, para a gente trabalhar com mais desempenho de concreto e menos volume de concreto, pensando também na pegada ambiental, né? Aqui tem alguns detalhes de projeto, dos pontos de ancoragem, das vedações. Esses projetos todos foram desenvolvidos junto com a indústria, a interface entre os painéis, a interface com as esquadrias de alumínio. Eu não posso, nos 15 minutos, que eu acho que eu já estou quase estourando, entrar em todos esses detalhes, mas o meu objetivo é mostrar que eles existem, para vocês entenderem qual é a importância de toda a interface do planejamento, do projeto, da montagem, da parceria, de todas essas questões quando a gente está falando em industrialização. A logística também tem um espaço importante, o estudo, né, por onde vai entrar a carreta, qual que é a área de montagem, qual que é o raio da grua, enfim. E aí tem um desafio, que também, quando a gente pensa em industrializar, nem sempre um sistema vai ser o adequado para 100% dos empreendimentos, e nem é esta a proposta da industrialização. Cada empreendimento é único. E mesmo que eu queira padronizar algumas questões, que foi possível aqui no Dynamic, que o Roberto trouxe, eles também querem padronizar a questão da execução das fachadas com pré-fabricado de concreto. Mas vão existir diferenças em alguns empreendimentos em função do espaço que você tem no canteiro de montagem. Então, o projeto do canteiro passa, e tem que estar com a expertise da indústria, que hoje é quem monta. Futuramente, como o Roberto falou, o Senai vai ter trabalhado mais com montadores. Mas, por enquanto, e por isso que eu volto lá ao meu início, com a importância do manual de montagem, né? Aí a questão da movimentação vertical, eles colocando o planejamento ali, das 7 às 18 atendia a estrutura, e das 18 às 22 a montagem dos painéis. Pontos de atenção: regulamentação aeroviária, interface com equipamentos de movimentação, horário estendido para a operação das gruas, supervisão específica para as operações noturnas. A montagem em si, aqui aparece içamento, posicionamento, ancoragem mecânica 1 e 2, né? E aplicação do selante. Quem for acessar a apresentação vai ver lá naqueles projetos, que eu passei meio correndo, porque eu não podia entrar no detalhe do projeto, essa questão da ancoragem mecânica 1 e a ancoragem mecânica 2. O fluxo de execução, né? Como que funcionou. Isso aqui seria um fluxo no convencional, né? Onde ele mostra que ele teria ali um efetivo médio ao dia de 15 pessoas, 12 em balancins, 3 no preparo da massa, com uma produção média dia de 8 metros quadrados pelo balancim, sendo que os operários teriam que trabalhar pelo lado externo. Aqui alguns dispositivos de segurança, conformidade e desempenho, isso tudo foi acompanhado, desde o protótipo, relatórios. A média do concreto
que foi adotado foi um concreto de 35 MPa. Ali vocês têm as curvas de resistência. A 7 dias e a 28, a gente na indústria controla a partir de 24 dias, né? Porque com 28, para nós não tem muito sentido, com 7 já está tudo montado, às vezes, né? E uma síntese que eles fizeram era entregar um produto fiel aos requisitos estabelecidos pela incorporação, com qualidade e alto nível de confiabilidade, reduzir a exposição aos riscos associados ao prazo e seus impactos, inclusive no custo, anular as externalidades associadas à escassez de mão de obra e reduzir potencial de patologia associado a obras de fachadas. Sinergia correta e identificação das partes interessadas e o papel de cada um, né, que tem vários pontos ali, desde a fase inicial de projeto até o mapeamento de vulnerabilidade e definição de ações corretivas. Aspectos positivos, a adoção dos elementos pré-moldados produzidos off-site, conformidade técnica e qualidade do produto, redução da necessidade de gerenciamento e movimentação de materiais, redução da geração de resíduos, menor exposição de trabalhadores ao risco, menor impacto na vizinhança e confiabilidade do sistema. Aí aqui vão aparecer algumas etapas, 2020, 2021, 2023 e 2024. Isso porque está associado a um planejamento de estrutura convencional. Se todo o empreendimento é pré-fabricado, a gente consegue trabalhar com uma redução de prazo ainda maior, né? Esse aqui é o resultado final do empreendimento. Eu gostaria de agradecer o responsável por ter elaborado essa apresentação, é o gerente de qualidade pós-entrega e sustentabilidade da construtora Lindenberg. E a BSIC agradece a oportunidade de, em nome deles, ter feito essa apresentação. O contato do Marcelo está ali, ele fez questão que nós deixássemos à disposição qualquer dúvida ou qualquer situação para que a gente possa interagir aqui também. Muito obrigada. Iria. Muito obrigado. Eu já vou passar para o Caio Guilherme, representando o Senai. Caio, rápido como um flash, o capitão está aqui na frente, está ali apressando nós. E vou te falar, pode ficar tranquilo, porque tudo que eu vou estar falando aqui, a gente está falando no stand aqui também do Senai, aqui ao lado, a gente está com o espaço da CNI, passando todas as informações sobre a nossa parte educacional, a parte de consultoria e assessoria, né? Então, Então, a gente está passando realmente todas essas informações realmente pertinentes ali, para que tudo isso aconteça de uma forma bem tranquila e tudo mais. Então, vou falar aqui bem breve sobre como que o Senai ele pode estar sendo um indutor dessa parte de viabilidade, de inserir, né, nas construtoras e nas empreiteiras essa questão dos pré-fabricados. Bom, não sei se todo mundo conhece o Senai, mas o Senai São Paulo, né, ele é uma instituição ali que já tem mais de 80 anos, né, realmente presente no Brasil. Todo mundo conhece muita parte de educação, realmente, do Senai, porém, ele tem muito esse viés de apoio à indústria como um todo. E quando a gente está falando disso, a missão, realmente, do Senai, a gente está falando principalmente do aumento da competitividade da indústria. E nós, por sermos, e a construção, por ser uma indústria tão importante para o segmento do país, né, nada mais justo do que lá também ter uma grande atenção, né? Então, assim, diante dos cases que foram apresentados, né, uma das coisas que a gente acaba sempre se perguntando é o quê? Poxa, como que eu vou atingir esse nível, né, de maturidade, implementar uma solução como pré-fabricados de concreto nas outras construtoras e empreiteiras, né? Então, o Senai ele vai prestar esse apoio realmente a essas empresas. Hoje, como eu falei, né, além do viés de educação, o Senai ele também tem um viés da parte de tecnologia e inovação e também na parte de empreendedorismo industrial, né? Então, são pontos realmente que o Senai presta esse apoio realmente às empresas. Mas, assim, o que isso necessariamente tem a ver com a parte de industrialização e pré-moldado? Querendo ou não, essa é uma possibilidade das empresas estarem realmente alavancando seus negócios, sendo mais competitivas, sendo mais assertivas realmente nas suas atividades, né? Então, isso, além da educação, a gente também está falando da parte de assessorias que o Senai pode estar disponibilizando para essas empresas.
O Senai São Paulo, né, desde 2022, ele vem com um programa subsidiado, né, para essa parte de desenvolvimento rumo à digitalização. É o programa chamado Jornada de Transformação Digital. Né? Então, desde 2022, né, nós já diagnosticamos, contatamos, estamos em negociação para elaborar esse diagnóstico em 980 empresas, né, do segmento da construção civil, né, e justamente para verificar essa maturidade tecnológica. Tudo realmente tem que começar com um diagnóstico, entender o que a empresa faz, para onde a empresa quer ir, e às vezes a empresa realmente não conhece todo esse conhecimento, não tem esse conhecimento. E fazendo um extrato realmente disso, a gente fala do quê? Verificar a questão do seu modelo de negócio, gestão, processo, operacional, às vezes até o comercial. A parte de tecnologia, como que eu vou encontrar tecnologias pertinentes realmente para a minha atuação? A escassez de mão de obra, né, qualificada, que acho que é uma coisa que a gente, qualquer palestra que a gente tiver aqui na FEICOM, a gente vai estar realmente abordando esse tema, e o acesso a linhas de fomento, recurso para implementar tecnologias. Poxa, eu vou querer implementar o uso de pré-fabricados, mas assim, será que eu tenho recurso disponível para fazer uma inovação realmente no meu negócio? O Senai ele tem que ser um porta-voz, ele é um agente que vai poder fazer esse incremento, essa parceria de incremento em tecnologia da sua empresa. Como eu falei, o Senai São Paulo ele tem hoje o programa chamado Jornada de Transformação Digital. Esse daqui é o framework, realmente, da jornada. Então, a empresa, a gente sempre começa fazendo um diagnóstico com ela. Né? Então, a gente faz um diagnóstico, faz algumas perguntas, vai realmente identificando essa maturidade tecnológica dela frente às atuações. E uma delas é, claro, o uso da industrialização. Dependendo de como a empresa ela está, ela vai realmente caminhando por essa jornada realmente de desenvolvimento. Ou na parte estratégica, principalmente na parte de otimização de processos, né? Então, a empresa ter realmente esse mapeamento bem estruturado, conhecer os processos construtivos, conhecer outras formas realmente de se construir, e aí sim ela vai realmente se desenvolvendo. Aí, quando a gente chega nesse segundo andar, a gente já está falando aí, sim, do fato do incremento dessa tecnologia, que aí é um RP, é o uso de pré-fabricados, é novos sistemas construtivos. Né? Então, são várias possibilidades que o Senai vai fazer esse apoio para essas empresas. Né? Então, esse daqui é um programa a nível estadual, aqui é de São Paulo, mas o Senai, né, em parceria... faltou também informar que esse programa aqui ele é uma iniciativa do Senai, Sebrae, que também está com um stand aqui, né, além da Fiesp e a Ciesp. Já esse outro programa que a gente vai estar mostrando aqui, ele se chama Brasil Mais Produtivo. Ele é um programa a nível nacional, ou seja, as empresas realmente como um todo que têm o KINAI industrial, elas podem realmente estar realizando consultorias gratuitas, né, dependendo do porte, do KINAI realmente da empresa, e também nesse viés tanto de manufatura enxuta quanto eficiência energética. Se a gente falar de eficiência energética, a gente está falando mais de empresas que têm ali caldeiraria, né, talvez não seja muito esse perfil. Mas, poxa, a manufatura enxuta, que é basicamente a metodologia do Lean, a gente consegue aplicar numa fábrica que fabrica realmente os pré-moldados, ou mesmo fazendo uma tradução para o Lean Construction e fazendo essa aplicação no dia a dia, no canteiro realmente de obras. Né? Então, é uma assessoria ele também subsidiada pelo Sebrae, dependendo do porte da empresa, pode ser subsidiada pela ABDI, né, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e ela é uma iniciativa do MDIC. Né? Então, você percebe que é um programa a nível nacional, em que o Senai acaba realmente executando essas assessorias, né? E fazendo toda essa contextualização. Então, tem várias cargas horárias, dependendo do porte da empresa, né? Tem algumas questões, aí eu não vou explicar tudo aqui, mas a gente tem o nosso stand ali para estar explicando um pouquinho de cada uma delas. E aí, até comentando, né, um pouquinho, falando do Senai Nacional, né, só o programa do Brasil Mais Produtivo, ele foi lançado ano passado. Desde então, nós já atendemos mais de 65 empresas a nível realmente nacional, o Senai como um todo, e a gente teve um ganho de produtividade de 48,7% médio, realmente, entre essas empresas. Como fazendo isso? Aplicando a metodologia do Lean, falando para ela, olha, tem outros métodos construtivos. Então, assim, o Senai ele tem toda essa possibilidade, essa gama de fazer as provocações, e isso, claramente, associado à parte de treinamentos. Né? Então, as empresas têm colaboradores, CLT ali realmente no seu quadro, a gente consegue verificar ofertas de curso, né, que porventura sejam interessantes para estar fazendo essa atuação. E aí, até finalizando aqui a minha fala, justamente essa parte, o que o Senai ele vai poder contribuir?
nessa parte de formação técnica e tecnológica, na parte de consultorias e assessorias, né? Então eu falei, pô, assessorias gratuitas e tudo mais. Isso depende um pouco do porte. Mas, poxa, eu tenho falando de uma construtora grande, que ela já não entra na questão de gratuidade realmente dos programas. Mas, poxa, a gente pode talvez desenvolver os seus fornecedores. Desenvolvendo os seus fornecedores, logicamente, a prestação de serviço que eles vão estar realizando para vocês, com certeza vão ser muito, muito melhor. Né? Então, é uma coisa bem interessante que a gente acaba sempre fazendo com construtoras grandes. Né? Tem a parte de desenvolvimento de projeto PDI, né? Então é uma parte muito interessante. Né? Hoje, o Senai, aqui em São Paulo, ele tem 90 escolas, né? Destinadas a vários segmentos industriais. A unidade de construção civil central fica ali no Tatuapé. Então, eu trabalho lá, então convido realmente todo mundo a estar visitando a nossa unidade, marcando uma reunião para apresentar. Mas a gente também, falando dessa parte de desenvolvimento do projeto PDI, a gente tem uma unidade em São Bernardo do Campo, que ela é uma unidade em Embrapi. Então, lá eles acabam realmente escrevendo projetos sobre multidisciplinaridade, sobre várias áreas, né, e buscar realmente linhas de fomento, buscar inovação, buscar a parte de sustentabilidade, é uma coisa muito interessante. Além dessa parte do empreendedorismo industrial, né, desenvolvendo, fazendo toda essa inserção realmente no sistema, e a parte de integração do ecossistema da industrialização. Então, às vezes, a empresa ela fala, pô, eu até acho isso legal, mas aonde que eu procuro? Como que eu faço? Às vezes, o empresário não tem tempo de vir numa FEICOM e conhecer. Às vezes, ele chega aqui, sei lá, 4 horas da tarde e está naquela correria, ele vai procurar uma coisa específica. Então, o Senai ele pode ser justamente isso, pode ser esse porta-voz de abrir o olhar e fazer esse incremento realmente de tecnologia. E uma delas, com certeza, é a parte de pré-fabricados de concreto. Então, fico aí à disposição. Sei que o tempo está curto. O nosso estande do Senai está ali. Eu tenho outros consultores ali, agentes realmente da parte de negócio e educação. A gente está ali realmente para apoiar realmente as indústrias como um todo. E a construção civil não pode ficar de fora disso, tá bom, gente? Muito obrigado. Caio. Obrigado, Caio. Nosso tempo está no limite. Eu posso abrir aqui para uma pergunta. Por favor. Uma pergunta, não tenho mais tempo. Já fui advertido pelo capitão aqui. Alô. Uma pergunta rápida para o Roberto. Se vocês conseguiram, se vocês têm um indicador de mão de obra, como seria no convencional, ou como era no convencional, e como é utilizando esses sistemas pré-fabricados, né? Se vocês conseguiram identificar uma melhoria, uma redução na mão de obra de canteiro. Total. A mão de obra de controle, né? Mão de obra de controle. Essas obras a gente faz com um engenheiro júnior, um encarregado e um encarregado administrativo. São 3 pessoas na coordenação. Na produção, a comparação poderia comparar com o sistema convencional, né? Com os índices, com os RUPs, né? Convencionais 0,42 para forma, etc. A gente poderia comparar, mas uma estrutura daquele primeiro que a gente fez em 5 meses, uma laje de 25 por 45, eu trabalharia com 9 carpinteiros, tá? 4 duplas e um escadeiro. Eu não tinha ninguém, né? Tinha ninguém, 0. Fora os armadores, fora todo o resto. Né? Ah, tá. Desculpa, eu não trouxe. Eu tenho esses dados todos. Nós temos esses dados todos para convencer o conselho da empresa. A gente usa também os números, né? Os números verdadeiros. Infelizmente, eu não trouxe aqui. Mas a redução é drástica. É drástica. É drástica. Bom, gente, eu vou pedir aos 3 palestrantes, Íria, Roberto e Caio, 30 segundos de alguma consideração final que você queira. Desculpe pelo tempo, mas nós estamos extrapolados. Então, é um caminho sem volta, né, no país. Nós temos vários movimentos acontecendo, Construção 2030, ABC Modular, Construa Brasil, enfim, tudo isso é um grande esforço e que precisa ser convergente, construído com consensos e muito planejamento para que a gente possa industrializar mais. Roberto, por favor.
Olha, é muito prazeroso, vou te falar, é muito prazeroso para a gente e para a equipe que trabalha com a gente fazer obras industrializadas. Isso é legal. As pessoas querem, gostam, depois que é picado pelo mosquito da industrialização, eles não querem fazer de outro jeito. Então, os empreendimentos que chegam lá para a gente, já os engenheiros, o mestre, os encarregados, como é que nós vamos fazer, já estão com a cabeça. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Então, eles já não pensam mais daquela forma convencional e aquele esforço todo, tal, já pensam numa forma mais industrializada. Eu acho que esse é o ponto de transformação. Caio. E até contribuindo, né, com isso, tudo é uma questão de mudança de mentalidade. No começo sempre parece que é um bicho de sete cabeças, mas não é. A partir do momento que você começa a ter expertise e o Senai ele vai ser o seu braço direito realmente nessa caminhada, vocês podem ter certeza de que os resultados vão ser melhores. Vocês vão ter ganho de produtividade, ganho de qualidade, segurança, né, precisão realmente nos projetos, cumprimento de prazos, tudo isso, né, que a gente acaba sempre falando. Então, o Senai, ele é e sempre vai ser o braço direito realmente da indústria. Então, gente, contem realmente com o Senai e abram realmente a mente de todos vocês, das suas empresas, das empresas parceiras realmente, para estudar novos métodos realmente construtivos e contem sempre com a gente, tá bom? Eu quero agradecer, em nome da CEBIC, em nome da Comissão de Materiais e Tecnologia, presidido pelo nosso capitão Dionísio, a Iria Doniac, Roberto Clara, Caio Guilherme, a vocês presentes aqui, o público presente que acompanhou esse debate, acho bastante produtivo. Vou fazer um jabazinho rápido, porque pegando o gancho agora que o Caio colocou, dessa situação de evolução realmente, nós temos um programa e muito apoiado pela Comate através do Dionísio. Vou falar lá da minha cidade, lá de Maringá, Paraná. Nós temos o Prêmio Sinduscom, entrem no site exclusivo do prêmio, que é uma ação desenvolvida pela entidade local, o Sinduscom, com apoio da Comate, em que a gente estimula as construtoras a inovações. E essas construtoras, elas são premiadas ao final do ano, né? E uma divulgação, um marketing muito forte que é feito na região, e isso elevou a qualidade de nossas obras. Eu tenho certeza, poder falar que lá no interior do Paraná, nós temos empresas hoje com indicadores muito próximos das empresas nacionais que competem no mercado local. Então, deixem aberto o site para vocês poderem visitar e entenderem a metodologia e fazerem, através da Comate, estimular que essa prática seja replicada em outras localidades do país. Vou pedir, por final, a vocês que avaliem, através do nosso QR Code, né, dar 5 estrelinhas para esse painel, para que a gente possa convocar a turma de volta aqui, porque o assunto é extenso e o tempo foi muito curto. Gente, muito obrigado. Contamos com vocês.